Oi pessoal do sexto ano, hoje a nossa correção para quem tem um livro antigo é da página 202, exercícios 1 a 3, página 203 e 204, exercícios 1 a 4. E para quem tem um livro novo? O livro novo são exercícios separados, então na página 202 apenas os exercícios 4 e 5, na 203 exercício 6, na 205 exercício 3, e na página 207 exercício 5. Lá na página 208, o exercício 7. Vamos fazer a correção? Vocês fizeram a leitura do poema de Sebastião Nuvens, chamado Gato no Mato. Na número 1 diz assim: personificação é um recurso de linguagem que consiste em atribuir qualidades humanas a seres não humanos ou inanimados. No poema, que ações ou atitudes dos gatos são exemplos de personificação. Então, o gato é um animal, só que no poema eles colocaram para eles algumas ações, algumas atitudes, como se eles fossem um ser humano. Certo? Isso é que a gente chama de personificação. Então são as ações de passear, brincar, caçar, atitude de sentirem-se envergonhados quando são repreendidos pelos ratos. Então isso é coisa de seres humanos, sentirem, né? Ações, atitudes também. Número 2. A cada estrofe, o número de gatos dobra no poema. Em quais estrofes isso não ocorre e por quê? Nas 3 últimas estrofes, por causa da reclamação dos ratos. Número 3. Até a 5ª estrofe do poema, há referência a um ou mais numerais. Letra A. Qual é a quantidade de gatos em cada estrofe em relação à do estrofe anterior? Então, é sempre o dobro. Vai sempre dobrando. Qual que é a quantidade de gatos em cada estrofe em relação à estrofe seguinte? É sempre a metade. Então, qual é a maior quantidade a que chegam os gatos? Indica com o algarismo. Então, você vai fazendo a continha, vai dar 64. Letra B. Como se classificam os numerais? Primeira, dobro, metade e 32. Então, respectivamente, vamos começar lá do primeiro. Primeira é ordinal. Dobro, multiplicativo. Metade é fracionário e 32 é cardinal. Agora, na outra atividade, número 1. Depois da leitura do texto, responda. O texto é um texto que fala do personagem João Grilo, né? São as proezas de João Grilo, que é do autor João Ferreira de Lima. É um cordel muito conhecido. Na letra A, que tipos de numerais foram empregados no texto? Então, no texto ele usou os cardinais e os ordinais. Na letra B, o que os numerais da primeira estrofe indicam? Então, eles indicam a sequência das perguntas que a personagem pretende responder. Letra C. Na segunda estrofe, o que os numerais indicam? Na segunda estrofe, vem lá falando a quantidade de pés do animal descrito na adivinhação. Letra D. A que fases da vida humana se refere respectivamente? A manhã, o meio-dia e a tardinha. Então, a manhã é como se fosse a primeira infância. O meio-dia é como se fosse a maturidade. E a tardinha é como se já fosse a velhice. No número 2, vocês fizeram a leitura do anúncio, né? Falando aí que no Dia das Crianças deu um presente que vira mais de um. Então fizeram uma brincadeira, porque todo mundo fala, criança gosta de ganhar brinquedo, não gosta de ganhar roupa. E aí eles fizeram a brincadeira com a cuequinha e as meinhas da marca Lupo. E deu aí ao formato como se fosse um carrinho, né? A cuequinha parecendo um carrinho e as meias como se fossem as rodinhas. Foi bem pensado, né? Foi bem bolado. Então, vem lá. Após a leitura do anúncio, responda. Inicialmente, quando nós lemos neste Dia das Crianças dê um presente, a palavra um parece ser um artigo indefinido ou ela parece ser um numeral? Justifique a sua resposta. Ela parece ser artigo indefinido, pois ela dá a ideia de que é um presente qualquer entre vários outros presentes. Letra B. Na continuação do enunciado, em que vira mais de um, qual é a classe gramatical da palavra um? Um artigo definido ou um numeral? Aí agora nós estamos falando de numeral. Por quê? Porque dá uma ideia de quantidade. Letra C. Ao lermos o enunciado todo, o sentido de um na expressão um presente se mantém. Por quê? Não, ele não se mantém, não. A presença do numeral 1 na parte final do enunciado cria uma ambiguidade em relação à palavra de um empregado na parte inicial. O que é ambiguidade, gente? Quando dá
para gente um duplo sentido, pois nós podemos entender que ele se refere a um presente qualquer ou a um único, e não dois ou mais presentes, tá? Número 3. Você já sabe o que são coletivos. Então, há coletivos que indicam o número exato de seres que compõem uma coleção e outros que não. Por exemplo, semana é um período de 7 dias, enquanto cardume é uma quantidade indefinida de peixes. Eu não tenho como saber quantos peixes significa um cardume. Então, indique o tipo e a quantidade exata ou não de seres a que cada coletivo a seguir se refere. Então, o coletivo frota é uma quantidade que não dá para a gente definir, é indefinida. É uma frota de veículos ou de navios de guerra. Na letra B, e dúzia? Dúzia nós sabemos quanto que é exatamente, são 12. Pode ser 12 objetos iguais. Livros, maçãs, ovos, aí varia. Na letra C, grosa. Grosa significa 12, 12 dúzias. Então, aí já também é definido. 12 dúzias de objetos iguais. Pode ser 12 dúzias de grampos, de botões, de clipes, etc. Letra D, manada. Manada já é indefinido. Nós não sabemos a quantidade, mas nós sabemos que manada é de bois, de elefantes, de cavalos, de búfalos e etc. Na letra E, quarentena. Quarentena é exato. É um período de 40 dias. Letra F, milênio também é exato. É um período de 1000 anos. E a centena? São 100. É também exato. 100 objetos iguais. A palavra coro. Já a palavra coro, ela é uma quantidade indefinida. Não dá para saber quantos. Mas eu sei que é de músicos ou cantores que tocam, cantam ou declamam em uníssono. Quer dizer, numa voz só, né? Num som só. Resma significa uma quantidade definida. 500 folhas de papel. Letra J. O sexteto. Também quantidade exata, é um conjunto de 6 vozes. Pode também ser de 6 instrumentos ou de 6 cantores. Na número 4. Com muita frequência, os números são empregados para qualificar objetos. Por exemplo, um carro 4x4, que significa um carro com tração nas 4 rodas. Então, vocês trocando ideias aí com seus familiares, citar outras expressões em que o número dá uma qualidade para um objeto. Ele não está vindo como quantidade, mas ele está dando uma qualidade. Então, por exemplo, eu dei alguns aqui, mas vocês coloquem os que vocês acharam aí, que vocês entendem. O motor 1.6 é uma qualidade do motor. Um carro 0. Uma pessoa nota 10. Um Gol 1000. Um sapato 40. Um Uno 1000. Né? Um 21. Então, vocês têm que prestar atenção aí quando indica quantidade e quando indica aí, por exemplo, uma qualidade, ok? Para quem tem um livro novo, os exercícios 4, 5 e 6 já estão respondidos aí, que são das páginas 202 e 203. E também da outra, o exercício número 3. Só vocês darem uma olhadinha lá no slide anterior, que aconteceu na primeira aula, que vocês vão encontrar essas questões respondidas lá, porque elas são iguais, tá bom? Agora, em relação ao número 5. O número 5, lá da página 207. O texto utiliza também numerais da construção. Então, tem um texto anterior aí, que é um texto da mochila, que vocês já leram para fazer outras atividades. No título, o que o número escrito em algarismo arábico indica e qual substantivo esse número modifica. Então, ele indica quantas dicas serão dadas. E ele modifica o substantivo dicas. Reescreva a dica 6, utilizando o numeral fracionário, sem alterar a informação original. Então, a dica número 6 fala assim: o peso da mochila carregada com o material não deve ultrapassar os 10% de peso corporal. Então, fica assim: o peso da mochila carregada com material não deve ultrapassar 1/10 do peso corporal. Número 7. Um dos trechos reproduzidos na questão anterior contém um numeral. Identifique e classifique o numeral, depois responda como se explica a forma em que esse numeral é apresentado. Então, nós temos lá o numeral 1, que é cardinal, ele é apresentado em uma contração. Contração significa a gente juntar as duas palavrinhas. Então, é a contração num, formada pela preposição em mais o um. Em mais um significa num.
Letra B. Por que é possível saber que o numeral identificado no item anterior não é artigo indefinido? Porque a palavra só, que no contexto se opõe à ideia de dois, faz entender um como uma palavra indicadora de quantidade. Quando ela fala só, eu sei que é quantidade. Letra C. Reescreva o trecho, eliminando a palavra não do início, começando por deve-se, fazendo as alterações necessárias para que o sentido original seja mantido. Depois você responde qual mudança foi necessário fazer no numeral. Então, deve-se carregar a mochila nos 2 ombros. Foi necessário substituir o numeral 1 por 2. É só isso, gente. Um abraço.